todas as terças-feiras acontece. Nós vamos fazer a leitura da mensagem da semana. Presidente, na voz do nosso amigo Eudes. O título é Canção da Vida, né? Como qualquer mãe, quando Karen soube que um bebê estava a caminho, fez todo o possível para ajudar o seu outro filho, Michel, com 3 anos de idade, a se preparar para a chegada. Os exames mostraram que era uma menina, e todos os dias Michel cantava perto da barriga de sua mãe. Ele já amava a sua irmãzinha antes mesmo dela nascer. A gravidez se desenvolveu normalmente. No tempo certo vieram as contrações. Primeiro a cada 5 minutos, depois a cada 3, então a cada minuto uma contração. Entretanto, surgiram algumas complicações e o trabalho de parto de Karen demorou horas. Todos discutiam a necessidade provável de uma cesariana, até que, enfim, depois de muito tempo, a irmãzinha de Michael nasceu. Só que ela estava muito mal. Com a sirene no último volume, a ambulância levou a recém-nascida para a UTI neonatal do Hospital St. Mary. Os dias passaram, a menininha piorava. O médico disse aos pais: preparem-se para o pior, há poucas esperanças. Karen e seu marido começaram então os preparativos para o funeral. Alguns dias atrás estava arrumando o quarto para esperar pelo novo bebê. Hoje os planos eram outros. Enquanto isso, Michael todos os dias pedia aos pais que o levassem para conhecer a sua irmãzinha. Eu quero cantar para ela, dizia ele. A segunda semana de UTI entrou e esperava-se que o bebê não sobrevivesse até o final dela. Michael continuava insistindo com seus pais para que o deixassem cantar para sua irmã, mas crianças não eram permitidas na UTI. Entretanto, Karen decidiu. Ela levaria Michael ao hospital de qualquer jeito. Ele ainda não tinha visto a irmã, e se não fosse hoje, talvez não a visse viva. Ela vestiu Michael com uma roupa um pouco maior para disfarçar a idade e rumou para o hospital. A enfermeira não permitiu que ele entrasse e exigiu que ela o retirasse dali. Mas Karen insistiu. Ele não irá embora até que veja sua irmãzinha. Ela levou Michael até a incubadora. Ele olhou para aquela trouxinha de gente que perdia a batalha pela vida. Depois de alguns segundos olhando, ele começou a cantar com sua voz pequenina. Você é meu sol, o meu único sol. Você me deixa feliz mesmo quando o céu está escuro. Nesse momento, o bebê pareceu reagir. A pulsação começou a baixar e se estabilizou. Karen encorajou Michael a continuar cantando. Você não sabe, querida, quanto eu te amo. Por favor, não leve o meu sol embora. Enquanto Michael cantava, a respiração difícil do bebê foi se tornando suave. Continue, querido, pediu Karen, emocionada. Outra noite, querida, eu sonhei que você estava em meus braços. O bebê começou a relaxar. Cante mais um pouco, Michael. A enfermeira começou a chorar. Você é o meu sol, o meu único sol. Você me deixa feliz mesmo quando o céu está escuro. Por favor, não leve o meu sol embora. No dia seguinte, a irmã de Michael já tinha se recuperado e em poucos dias foi para casa. A Woman's Day Magazine chamou essa história de O Milagre da Canção de um Irmão. Os médicos chamaram simplesmente de milagre. Karen chamou de milagre do amor de Deus. Moral da história: nunca abandone quem você ama. O amor é incrivelmente poderoso. Que você tenha a certeza de que está exatamente onde deveria estar. Que você use as graças que recebeu e transmita o amor que lhe foi dado. Que você se sinta feliz por ser filho de Deus. Que a sua presença suporte o seu corpo e permita a sua alma cantar, dançar e caminhar ao sol, pois ele brilha para todos nós. Ótima semana para vocês, meus colegas. Esse fundo é da nossa chácara, viu? Todos eles.
Aí, como o fundo é da nossa chácara, eu vou passar para vocês, então, agora. Não quer? Umas fotos aéreas que o pessoal nos trouxe da chácara, recente. Bem, vamos para a pauta. Já estou com o microfone. Você é dono da primeira pauta. Primeira pauta. EFD. Geraldo. Substituição tributária. Quem mais? Wendel. Coloca trabalhista aí que é 2. Carlão. Perdecomp. Carlos. Ah, não? Está com o microfone aí, mas não quer nada, não, né? Ah, perdeu? Pode deixar, que depois eu... Vamos lá. Ô, Carlos, não tinha um pessoal do Cindy Lojas que vinha aqui? É? Ah, ok, então. Vamos lá com o Eudes, então, Wagner. Ah, peraí. Oposto. Ali, a respeito da EFD, né, PIS e COFINS, a empresa, o lucro presumido a partir de 1º de julho, não é isso? Então, a FENACON tinha pedido, através da Receita Federal, a prorrogação, mas até agora não saiu nada se for prorrogado ou não. E parece assim, muito embora a norma já vem dizendo que é para iniciar a partir de mês de julho, mas está muito calado perante os meios contábeis, né? Não sei se eu estou um pouco por fora, mas eu estou vendo assim muito calado. Só queria confirmar realmente, tá? E no caso do Sr. Everaldo, no nosso programa, é só, estando parametrizado, é só gerar lá e transmitir, como seria? Esse SPED PIS/COFINS é a imagem do SPED fiscal. É a parametrização. Quando você pega o produto, parametrizou a parte do ICMS, parametriza a parte do PIS/COFINS. Só isso, não tem mistério, é muito mais fácil que o outro. Inclusive, o Otávio está aí, que falando do SPED contábil, o SPED fiscal e PIS/COFINS, pra você ter ideia, o manual era 165 páginas. Passou para quanto, Otávio?
330 páginas, viu? Então, os programadores têm que ler essas 375 páginas do SPED fiscal e PIS/COFINS, porque se não ler, não vai haver a integração de maneira nenhuma. Inclusive, eu estava vendo hoje, falando para o Otávio, quando você compra mercadoria e quer supressão tributária, ou seja, incorpora no produto, mas eles estão dando advertência, aquele que incorporou só dá advertência, mas faça incorporando aquela parte que é do imposto retido, quando eu compro 2403, incorpore no produto, viu? Porque da advertência está passando, mas não é o correto. Quer falar mais alguma coisa, Otávio? Não, Otávio. Dá uma palhada, uma palhinha aí. Com relação à parametrização do produto, inclusive eu tive analisando um SPED de uma empresa nossa lá, porque principalmente essas empresas que mexem com supermercado. É um cuidado muito grande que vocês têm que olhar, que vocês têm produto ali que vocês estão com alíquota, produto monofásico, e tem produto que tem isenção e imunidade de PIS e COFINS, né? A empresa que mexe com supermercado aí sabe que arroz e feijão, parte de gêneros alimentícios, não há incidência de PIS e COFINS. E, no entanto, o shampoo, né, os produtos de toucador, eles são com incidência monofásica, o que é importante você fazer esse cadastramento no estoque quando o produto chegar e você parametrizar ele corretamente. Porque senão nós teremos aí muitos FDs aí erradas aí, né? Porque o sistema ele vai só te dar ele não vai dizer que está errado ou está certo, não. Ele validou e vai embora. Mas aí a crítica que você tem que fazer é você pegar o NCM daquele produto, verificar dentro da legislação do PIS e COFINS qual é a incidência dele. Porque tem muita gente que está falando, não, essa é a alíquota básica, mas não está observando, né, esses critérios, né, que são incidência monofásica, né, incidência que é isento de, no caso do supermercado, verduras também não tem incidência de PIS e COFINS, tem que verificar qual é o código adequadamente para que não possa trazer prejuízo para os empresários aí. Everaldo. Vou falar agora, pessoal. Muito cuidado com esse negócio SPED fiscal e PIS/COFINS. Muito cuidado. Que muita gente está fazendo o seguinte, lançando diretamente o programa de execução. E o programa de gestão da empresa não tem esse controle. Quando chegar no fim do ano, o que vai acontecer? O estoque não vai bater. Aí vem a autuação. Aí o contabilista vai ser responsável. Olha bem, a nossa ideia é que o que é de César, paga o que é de César, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A obrigação da empresa é fazer devidamente o SPED fiscal dentro do formato SPED fiscal, do Guia SPED Fiscal Nacional de 330 páginas. Eles têm que fazer isso, gente, não é vocês não. Não assuma essa responsabilidade, gente. Assuma sim a responsabilidade de contabilizar valores, porque contabilidade é em cima de valores. Agora o outro é estoque físico. Você não assuma o estoque físico de maneira nenhuma, porque você está fadado a assumir também essa responsabilidade que ele vai passar para vocês. Então, o empresário terá que fazer, querendo, só se tratar de lucro real ou presumido, fazer o SPED fiscal e esse controle de estoque. Não sei se é isso. Com relação ao estoque, até para ajudar vocês aqui, tem muitas empresas ainda que nem geraram o estoque. O que aconteceu lá com a minha? Eu tenho umas 6 empresas que fazem a FD. Com relação ao estoque, eu precisava de fechar a contabilidade. Eu não tinha parâmetros para aquilo, porque toda a FD é feita dentro da empresa. Eu solicitei do empresário que ele emitisse para mim o estoque dele em 31 de dezembro no papel. Vocês vão falar que é muita redundância, mas eu falei, pelo menos nesse primeiro ano vai ser assim. Já o ano que vem eu já vou pedir ele em arquivo digital. Eu pedi que ele imprimisse para mim a última página onde constava o valor total do estoque dele. Porque eu precisava de fechar minha escrituração fiscal, a contábil, aliás. Eu precisava de enviar também. Aí como é que eu fazia? Eu não tinha parâmetros. Um dia eu falava, o estoque é 1 milhão. No outro dia, não, deu 1,2 milhão. Eu falei, não, então por favor, então o senhor imprime
me dá o documento e assina. Aí sim, aí eu fechei o balanço dele com aqueles dados. Aí agora eu falei com ele, agora a sua escrituração FD, que ele não fez, está atrasada desde janeiro para cá, você vai ter que colocar esse estoque lá dentro. Aí ele coçou a cabeça, foi, não interessa, está fechada a contabilidade, eu não vou abrir mais. Tá? Então eu tenho um documento assinado por ele que ele me passou aquele estoque. Então, e os outros livros, né? Muitos colegas nossos também me ligam e perguntam, e os livros? Eu falei, gente, olha, os livros fiscais, entrada e saída, para quem faz FD, não tem necessidade de livro de entrada e saída de apuração de ICMS. Mas o que eu faço? Eu lanço os livros, confiro, vem o arquivo XML, a gente confere, e a gente imprime para a gente o livro só de apuração de semestre para a gente ter um controle de faturamento, verificar valor de imposto aqui para a gente visualizar, porque toda hora ficar pegando e abrindo o computador e tal, a gente só imprime o livro de apuração de ICMS. A gente fica com esse controle. Certo? Então eu tenho trabalhado desse jeito e tenho sido feliz. Agora, com relação ao estoque, é um cuidado extremo, porque o empresário te passa um valor por boca, por telefone, e fala, o valor é tanto. Aí você não tem nenhuma garantia dele que aquele valor é isso, você fecha a sua escrituração, depois você vai ter que refazer de novo, né? Principalmente agora com a escrituração contábil digital, que você já mandou o arquivo para lá, depois que for homologado, gente, não tem como mais mexer, né? Quando for autenticado o livro lá na junta comercial. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com isso daí. O SPED ICMS e IPI, né? Também é esse controle que todo dia 15 que nós temos que entregar. Tem uma informação no portal da nota fiscal eletrônica, isso é já um aviso para vocês, que no dia 14 e 15 agora do 7, o sistema SERPRO vai fazer uma manutenção do sistema. Mas esse vai só abranger aquele sistema do SCAN, né, nacional, que quando o sistema do Estado não funciona, você parte para o SCAN nacional, o DPEC também, visualizador da nota fiscal eletrônica não vai funcionar, consultas no portal da nota fiscal eletrônica também não vai funcionar nesses dias 14 e 15. Mas a emissão de nota fiscal irá funcionar, que são os estados que vão fazer a autorização e a validação dessas notas, tá? Ok, deixa o Ralo falar aí, Júlio. Seguinte, a obrigatoriedade continua sendo somente lucro presumido e real, né? E quanto à empresa do Simples Nacional, cogitado que era para começar o ano que vem, como é que está isso aí? Alguém sabe me falar alguma coisa? No dia que teve o Everaldo, acho que também tem propriedade para falar nisso aqui, porque no dia 28 de junho houve o terceiro fórum de SPED lá na ACIEG e a gente participou disso lá. Não está demorando não, viu, Harley? Porque a informação que a gente tem é que o SPED folha de pagamento já é para implementar a partir de março de 2013. E com relação ao SPED das empresas, que você está falando do Simples Nacional, a gente tem que voltar para trás e fazer um histórico. Quando vem a nota fiscal eletrônica, muitos dos nossos colegas afirmaram aqui nesse auditório que a empresa do Simples não ia emitir nota fiscal eletrônica. E acabou as empresas do Simples emitindo nota fiscal eletrônica. E o SPED, para o Simples, a informação que tem que no mais tardar 2015, porque o Sintegra já é algo já ultrapassado pela linguagem desses sistemas que estão sendo utilizados. Então, essa é a informação que a gente obteve lá nesse fórum que a gente participou, que está em desenvolvimento, é uma plataforma, é um perfil C, que é mais simplificado. Agora, tem alguns estados, igual o estado do Mato Grosso, que não perdoou ninguém. Tem as empresas do Simples Nacional, está dentro do AFD, lá no estado do Mato Grosso. Né? E também tem alguns estados, se você visita o site do SPED, você vai ver que tem alguns estados, tipo o Acre, Rondônia, Piauí, até o estado de São Paulo até hoje não implementou a AFD. Certo? Quer dizer, no caso que para 2013 não está cogitado nada, né? Quer dizer, não tem possibilidade de ser. SPED folha de pagamento para todo mundo, inclusive de empresas do Simples Nacional? Só folha de pagamento. Empresas normais. Na realidade, o SPED, a lei que criou o SPED, ela não extinguiu nenhuma modalidade de forma de tributação, para todos.
Simplesmente a União, o fisco vem escalonando, mas na realidade a lei já existe e se o fisco quiser cobrar para todo mundo, está previsto em lei. Simplesmente o fisco está escalonando em função do porte das empresas, mas a lei que criou a exigência do SPED, ela não equacionou, é real, é presumido, não, é para todos. Só que o fisco vem escalonando, mas na realidade a lei, se quiser exigir hoje, se o fisco quiser exigir hoje, já tem previsão legal. Né? Ok, de geral. Ok. Falando em SPED PIS/COFINS, hoje ela é chamado SPED contribuição, ou eu que estou equivocado? É a SPED contribuição hoje, né? SPED contribuições. A SPED PIS/COFINS, hoje ela é chamada SPED contribuição. Contribuições. Agora, em relação à contribuição previdenciária, vai entrar no SPED somente aquelas empresas TI, TCI por enquanto. Tem mais algumas que vão entrar na SPED de Previdência? Deixa eu falar aí. Geraldo, eu não observei ainda, certo? Eu estou acompanhando através da notícia da FENACOM, que fala... SPED social. O SPED social, que é SPED folha de pagamento. Tá? Pode passar aqui, senhor presidente? Ele vem falando aqui, né, que sobre isso daqui, e nessa reportagem aqui, nessa informação aqui, ele não fala sobre as empresas que são que estariam obrigadas a isso daí. A gente entende, pelo que veio feito, aquelas empresas iniciais que um grande porte, dizendo que já tem até empresa já fazendo isso, e esse sistema ele vai substituir livro de registro de empregado, vai substituir DIRF, vai substituir RAIS, vai substituir o CAGED, e vai servir também para fins de aposentadoria, as informações vão ser pegadas tudo através desse SPED social, SPED folha de pagamento. Então não se falou aqui se a empresa do Simples está dentro. Né? Eu não teria elementos para te afirmar aqui agora. Eu teria que fazer uma pesquisa mais acurada disso daí para te passar essa informação. Não, mas a minha pergunta não foi dentro dessa aí. Eu falo a SPED contribuição, que é do PIS, COFINS e Previdência. Certo. Mas peraí, a Previdência é para aquelas empresas que entrou naquele incentivo do governo federal, que foi lá que há uns 2 ou 3 meses atrás aí, que desonerou a folha de pagamento. Exato, correto? São as empresas... Pagar sobre faturamento. Exatamente. Pagar sobre faturamento. A TI e a... De têxtil, né? Confecções, têxtil, um negócio assim, não é? Calçados. E também parece que tem... Mais 41 hotelaria segmentos. também, não sei, mais ou menos isso aí. Mas é o seguinte, eu acredito que a empresa enquadrada do Simples, ela está fora. Não é isso? Agora, é mais interessante... se ela, mesmo ela sendo a empresa do presumido, se ela não paga a previdência pelo faturamento, então a parte do que vai entrar no SPED somente o PIS e o COFINS. Correto. E além disso, se ela tiver alíquota zero, isenta, qualquer coisa, saiu até na... Então ela fica dispensada naquele mês. Né? Então eu acho que eu estou mais ou menos entendido. Tá. Espera só um pouquinho, André. Vai falar, Fábio? Fala aí que depois eu passo para o André lá. Aqui no portal do SPED, na Receita Federal, tem um aviso aqui, a Irandi passou aqui agora, né? Disponibilização do PVA da FD Contribuições PJ, Pessoa Jurídica do Lucro Presumido. A Receita Federal comunica que será disponibilizado para download no dia 16 de julho de 2012, a versão 2.01 do PVA da FD Contribuições, contemplando os registros para a escrituração do PIS, PASEP e da COFINS no regime cumulativo pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação do imposto de renda, com base, aí botou entre parênteses imposto de renda e com base no lucro presumido. Para a escrituração do PIS e da COFINS, na FD Contribuições,
a pessoa jurídica poderá utilizar a mesma memória de cálculo que utiliza atualmente na elaboração do DACOM, segregando e informando as receitas, tributadas ou não, pelos totais mensais, sem necessidade de sua escrituração por documento fiscal ou item/produto. Caso a pessoa jurídica apure as contribuições pelo regime de caixa, irá demonstrar os valores totais de receitas recebidas no mês no registro F500, incidência do PIS e da COFINS pelo regime de caixa. Caso a pessoa jurídica apure as contribuições pelo regime de competência, irá demonstrar os valores totais de receitas auferidas no mês no registro F550, incidência do PIS e da COFINS pelo regime de competência. Assim como no preenchimento da DACOM, toda a escrituração poderá ser editada e elaborada no próprio programa da escrituração PVA, sem necessidade de utilização de outros aplicativos e sistemas para a prestação das informações solicitadas, a validação da escrituração e de sua transmissão. Correto. Só para motivo de orientação e esclarecimento para os nossos colegas aí, hoje o pessoal da Secretaria da Fazenda me ligou falando que vão autuar essas empresas que não apresentou no prazo de 10 dias o SPED fiscal. Mesmo para aquelas empresas que estão inativas, que no final do ano você vai fazer a declaração lá de inatividade dela, ele falou, você tem que apresentar. Que se não apresentar, o Estado vai aplicar a autuação, depois vai ter que ter o transtorno de fazer defesa de um monte de coisa lá. Correto. Todas as empresas que não estão suspensas no cadastro do Estado e que não são simples, estão obrigadas a fazer o SPED. Né? Ronan, fala sobre a questão da reunião passada aí. Vamos ouvir aí, pessoal. Boa noite, colegas. Na reunião anterior, eu assisti o vídeo em que um dos nossos colegas ele estava questionando sobre a viabilidade, a possibilidade de se constituir a empresa individual com serviços advocatícios. E parece que ficou dúvida com referência a este item. E é o seguinte, colegas, a empresa individual de advogado, as empresas, sociedades de serviços advocatícios, elas estão normatizadas pelo provimento 112 lá da OAB e a lei 8.906, que é o estatuto da OAB. Lá diz claramente, no seu artigo 15 a 17, que lá no Estatuto da OAB é vedado a constituição de empresas individuais, inclusive que sejam registrá-las em órgãos de sociedade empresária, no caso junta comercial e cartório, é obrigado a registrar-se na OAB. E com referente à empresa individual também de advogado, está claro aqui num comunicado que tem aqui do dia 3 de julho, que diz o seguinte: advogado individual. O Conselho Federal da OAB aprovou proposta que prevê o encaminhamento ao Congresso Nacional de proposta para edição de lei visando a criação da figura do advogado profissional individual e a equiparação dessa categoria à sociedade de advogados para fins tributários. O que a gente tem observado é que a OAB tem avançado nesse campo. A atividade individual regulamentada, ou RIR, veda para fins de tributário. Agora a OAB está com esse projeto bem avançado em o advogado individual ter o tratamento tributário como pessoa jurídica. E nós temos também que alguns, um fato também para nós, que às vezes pode acontecer, de sermos procurados por um advogado já sócio de uma empresa advocatícia. Ele não pode ser sócio de outra. Na base territorial, ele só pode ser sócio de só pode fazer parte de um quadro societário de uma empresa. Não pode ser sócio mais de uma empresa. Ele também responde diferentemente do sócio de sociedade empresária. Ele responde solidária e subsidiariamente junto a quaisquer prejuízos aos seus clientes. A sua responsabilidade é ilimitada nos atos praticados advocatício.
A empresa de advogado, ela não pode ter lá no seu objeto social nenhuma outra atividade que não seja serviços advocatícios. Então, está simples lá no provimento 112 de 2000 e na lei 8.906 de 94. Ronan, só mais um palpite a respeito da sociedade de advogados. Ela difere também das sociedades empresárias, que o marido e mulher, mesmo se for com comunhão universal de bens, eles podem ser sócios do escritório de advocacia. Bem permitido pelo provimento 112. Bem colocado pelo Wildes, a gente chama a atenção que às vezes nós somos procurados para prestar um serviço para esse tipo de empresa, e nós acostumados nas sociedades mercantis e a sociedade civil, embora sendo esta uma sociedade civil, conforme o artigo 15, mas difere-se em muito. Pode-se, conforme diz o Eudes, os cônjuges casados em comunhão universal de bens, constituir a sua empresa. Conforme já disse, o mesmo advogado não pode figurar em outro quadro societário de outra empresa advocatícia. No contrato social é imprescindível a adoção da cláusula com a previsão expressa de que os sócios, é aquilo que eu disse, responde subsidiária e solidariamente. É imprescindível também lá na sociedade advocatícia. Então, nós temos isso aí, está próximo à empresa individual de sociedades de serviços advocatícios poder ter o tratamento tributário de pessoa jurídica. Tá bom, só isso. Muito obrigado. Ok. Vamos para a próxima pauta aí com o Geraldo. Substituição tributária. Fala no microfone aí que eu não... Está na hora do contador reivindicar isso também para a classe. Mas nós fomos privilegiados primeiros. Véio. Não, fomos tem as empresas do Simples que é individual. Pelo Simples Nacional, mas nós não podemos registrar uma empresa individual e ela prevalecer em relação à tributação como empresa, como pessoa jurídica. Responde para ele, Ronan. Halley, através do sindicato, nós formulamos uma consulta lá na Receita Federal, isso foi no ano de 2012, 2010, por aí, 2009. 2009. Formulamos essa questão porque nós, a diretoria do sindicato, analisando o Código Civil, nós percebemos que, mesmo sendo a atividade do contabilista uma atividade intelectual, ela é uma atividade com fins econômicos, porque o contabilista, ele emprega-se diversos outros profissionais e auxiliares no desempenho da sua atividade. E o parecer da Receita Federal foi de que o escritório de contabilidade individual, o contabilista individual, poder-se-ia constituir a sua empresa com personalidade jurídica. Depois, isto aí veio agraciado na Lei Complementar 128, considerando o serviço de contabilidade optante do Simples Nacional. Serviços de contabilidade. Então, o meu escritório de contabilidade, ele é individual optante do Simples Nacional. Pode, sem dúvida. Isso foi uma conquista que nós tivemos. Outras profissões regulamentadas ainda não têm isto que, inclusive, a OAB está procurando. Ok, depois eu quero pegar uma cópia disso aí. Ok, Geraldo, substituição tributária. Pergunta eu vou direcionar mais para o Otávio Júnior, mas qualquer colega que quiser falar está à disposição. Como nós vamos fazer essas situações que está acontecendo demais? Tem um exemplo de Salmão aí, a abraçadeira, a mercadoria, substituição tributária. Só que a empresa, ela é inclusive de Goiás, mandou para outra empresa aqui sem a substituição tributária. E está acontecendo também de outro estado chegando sem substituição tributária, sem fazer a substituição tributária. Eu tive com o Wagner lá, em Detalhes, acho que tem até uma empresa similar à sua. Nós fizemos uma consulta lá na Cefaz. E esse produto, a abraçadeira, está na substituição tributária.
Não é isso mesmo, Wagner? Confirma lá. Está na substituição tributária. A empresa, se você pegar essa nota aqui, for lá na consultoria da gerência de orientação tributária e falar, olha, eu estou recebendo essa nota assim, assim, assado. Esse produto é na substituição. Leva o decreto, mostra o item lá que é a braçadeira está na substituição. Fala no microfone, ouvi. Como que a minha empresa vai proceder isso aí? Porque a substituição, se eu entendo, como essa, não vamos falar o fornecedor, esse fornecedor recebeu a mercadoria lá, ele não teria que ter feito a retenção lá. Ele não fez. Problema dele. Certo. Agora, quando chegou aqui, já teria que a minha empresa passava a ser substituída. Agora ela vai passar a ser substituta, ela vai ter que fazer essa retenção? No caso aqui, como a legislação diz que a sua empresa é solidária, né? Aí, nesse caso, você deveria ter recolher esse imposto pela entrada desse produto. Mesmo que a mercadoria seja dentro do estado de Goiás. Peraí. Não, peraí. Ela é de dentro do estado de Goiás. É dentro de Goiás a nota. É de Goiás para Goiás. Aí você é solidário nessa situação aqui. Aí o que acontece nisso aqui? Algumas coisas que a gente tenta, dentro da legislação, consertar. Fazer a devolução dessa nota do jeito que veio e orientar o fornecedor dessa nota a fazer a substituição para você. Bom, se esse cliente for atacadista, né, e for fazer a substituição tributária, tá certo? Se ele for. Se não tiver condições de fazer, você tem que verificar a situação dele. Às vezes ele comprou esse produto já com substituição e o sistema dele não está parametrizado para colocar o código 5405. Ele colocou o 5502. Tá certo? Então, essa empresa que eu faço a contabilidade, ela não pode fazer a retenção e recolhimento? Eu tô te falando o seguinte, eu acho que é o melhor fazer a empresa, você devolver a nota via devolução, faz uma nota de devolução, e explica para ele, antes, porém, né, conversar com o seu fornecedor e falar, tá errado, ou você troca o código do seu FOP. Se você comprou esse produto já com substituição, você me repassa aí no código 5405. Você está colocando no 5102. Aí, se ele insistir em não fazer com você, é um caso que a empresa tomar uma decisão, ou não comprar mais, ou, entendeu? Comprar de outro fornecedor. Porque acaba aqui, o fisco vai te exigir isso daqui por causa da solidariedade tributária. Ele vai te exigir o recolhimento. Isso que é a minha preocupação. Pois é, daqui 5 anos vem te pegar isso aqui, aí como é que fica? Você parece que fez uma menção que você teve lá e verificou a empresa minha? Não. O Wagner tem uma empresa que é similar à sua. Ele parece que mexe com um negócio de câmeras de segurança, essas câmeras de segurança. Então ele vende alguns componentes que são componentes elétricos. E esses componentes elétricos estão na substituição tributária. Aí ele não sabia como é que ele ia fazer. Então ele tem que tributar aqueles componentes deles individuais. Porque ele não forma um produto. Ele forma um conjunto. Ele põe uma câmera aqui, mas ele precisa de um conector da parte elétrica. Aí isso está na substituição. Aí ele vai lá e vai puxar o fio. O fio está na substituição. Você está entendendo? Alguns produtos deles não estão e outros estão. Então, parte ou componente desses produtos tem que estar na substituição. É o caso seu aqui também, dessa empresa aqui de telecomunicações. O pior é que lá diz material elétrico. Até aparelho telefônico está na substituição. Não tem nada a ver com material elétrico. Vamos ver o que o Fábio tem. Não, só reiterando o que o Otávio falou, Geraldo, se você está comprando de um estado que é signatário, ele tem obrigação. Se é daqui, então você tem que fazer a retenção da data da emissão da nota. Se comprar de outro estado que é signatário, também vai fazer a mesma coisa, fazer a substituição com a data da emissão da nota e tem que pagar imediatamente, que ela já vai estar com acréscimo, né? Se for de um estado que não é signatário, aí você tem até o dia 9 do mês seguinte para recolher. Os estados que não são signatários é aquele que está lá no protocolo, lá Mato Grosso, Pernambuco, Santa Catarina. Os que não estão. Santa Catarina. Não estão, aqueles que não estão, né? Aqueles lá que não estão, que não são signatários, né? Agora, já sobre o questionamento que você fez
da questão da FD Contribuições, que obriga, além do PIS e COFINS, aquelas empresas com relação à contribuição previdenciária que vão pagar sobre o percentual do faturamento, né? Então, a norma começou com a medida provisória 540, que foi convertida na lei 12.546 de 2011, e agora saiu há pouco a medida provisória 563 de 2012, né? Ampliando o rol desses produtos. Então, vai vigorar agora a partir de 1º de agosto, né? O seguinte, a alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta para as empresas que prestam serviços de TI, tecnologia da informação, de tecnologia da informação e comunicação, a TIC, de call centers e de empresas do setor hoteleiro. Alíquota de 1% sobre o valor da receita bruta para empresas que fabricam fluidos para freios hidráulicos, plásticos, vestuários e seus acessórios, peles, couro, sedas, lãs, tapetes e outros revestimentos para piso, chapéus e artefatos de uso semelhante, máquinas e aparelhos, válvulas redutoras de pressão, dentre outros. A relação dos códigos abrangidos encontra-se no anexo único da Lei 12.546 de 2011, instituída pela MP 563 de 2012. A medida provisória? Medida provisória? 563 de 2012. Lembrando que não é opcional, não, é obrigatório. Contribuirão, é obrigatório. Agora, a prudência, né, Geraldo? Aqui é a questão da prudência nisso daqui. Formaliza-se uma consulta lá na Gerência de Orientação Tributária, do jeito que está aqui, anexa o decreto 7.528, destaca lá os NCM que está aqui, vai lá, destaca a braçadeira, a ANEL aqui, certo? Põe a nota fiscal junto lá, você pode fazer isso, e faz uma consulta. Pois é, mas é porque nesse aspecto aqui, se eu fosse, não é se eu fosse, eu acho que a coisa tem que fazer a coisa correta, né? Partir para a axiologia. O produto está na substituição, chega para o seu fornecedor e fala, fulano, esse produto é na substituição, você tem que colocar ele na substituição. Acho que esse fornecedor do Geraldo aí está sem orientação. Otávio, tudo que eu compro, no caso, loja de lubrificantes, tudo que eu compro que vem com o CFOP 5405, 5403, 5655, mesmo aquelas notas que não vem destaque de substituição tributária, tudo isso aí eu compro aqui dentro do estado de Goiás. É tudo na ordem geral das lá, eu lanço naquela aba de substituição tributária, né? Certo. É porque você é derivado de petróleo. Correto. O produto seu é derivado de petróleo. Aí todo o que você compra, ele vem tudo com substituição tributária. Aí você me perguntou aquela hora aqui, por que não vem destacado o imposto na sua nota? É porque às vezes aquela empresa já comprou aquele produto, houve uma incidência de substituição anteriormente, e ele está te repassando sem o cálculo da substituição. Porque ele já pagou uma vez. Ok, é certo? Ok. Certo? Não, mas o seu FAP é destacado corretamente, a gente está falando, corretamente. Ok. Certo? Espera aí só um pouquinho, Eder, quer falar? Espera aí só um pouquinho, então. Otávio, os estados são signatários aí, tá no decreto da substituição lá? Está no protocolo. 85, de 82, 83, 84, 85. Eu fiz um quadro aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui passar para vocês. Está no site. Aquela matéria que eu mandei para o sindicato aqui, ué. Palestra sobre substituição tributária. Aquela palestra sobre substituição tributária que tem lá o... Tem isso tudo, não. O decreto é de maio. O decreto é de maio, ué. Deixa eu ver aqui, se eu consigo passar para vocês aqui. Vocês têm esse quadro aí, gente. Eu passei isso para vocês. Ó. Vocês têm isso aí, ó, os estados signatários. Eu coloquei os no protocolo 82, 85, que é o de material de construção, material elétrico 83, 84. Aqui são os estados signatários do protocolo. Aí que eu coloquei sim, ó. Tá vendo? Esses estão em vermelho aqui não está na substituição. Não são signatários, né? Não são signatários. Tá certo? Agora, o que acontece? De Goiás para fora,
as exceções. Tá certo? Isso está no protocolo. Tá? Vou abrir o protocolo aqui para vocês aqui para a gente. Aonde eu falo aqui, esse aqui é o 82, é o de construção, Goiás e São Paulo, não é esse? 84. 83, material elétrico, esse aqui, 84. Aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês aqui, esse zoom aqui, que fica melhor para vocês verem. Produção. Aqui, ó. O disposto neste protocolo não se aplica às operações interestaduais com destino a estabelecimento de contribuintes localizados no estado do Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rondônia. Nós temos que pegar o protocolo e ficar com ele aberto. A mercadoria para esses estados? Sim. Então não há que se falar de substituição tributária para esses estados aqui, ó. Porque, segundo informações que me passaram, o estado do Mato Grosso, quando manda a mercadoria para o estado do Mato Grosso, no posto de divisa, ele já faz a guia do imposto de substituição tributária. Internamente, igual Goiás fazia antigamente. E o estado do Mato Grosso ele tem uma legislação muito complexa, porque a substituição é tributada pelo KNAI da empresa, gente. É pelo KNAI. É complexo. Então, você tem que observar isso daqui, ó. Esse aí está no protocolo, é o 84, 82, 83, 84, 85. Tá? Aí eu fiz aquele quadro que sai de Goiás, né, para fora. Aqui, ó, aplicação da substituição tributária de Goiás para as outras unidades da federação. Tá certo? Vocês têm esse quadro aí também dentro daquele demonstrativo. Aí eu coloquei material de construção de um lado e material elétrico. Você tá vendo? De Goiás para o Acre tem, de Goiás para o Amapá tem, Goiás para Goiás também tem, que foi o caso de indústria, Goiás Maranhão tem. Ah, o Distrito Federal agora entrou nessa, viu? Tá? O Distrito Federal entrou agora, viu? Material de construção, material elétrico, aquilo que eu falei na reunião, 2 reuniões atrás. Entrou o Distrito Federal, bebidas quentes, material elétrico, material de construção. O DF entrou. Aqui, ó, o Estado de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, só alguns itens do protocolo. O Estado do Sergipe. Você está vendo que para São Paulo não tem? Mas de lá para cá tem. Daqui para lá não tem. Então vocês têm esse quadro, vocês ficar com esse quadro aberto aqui, ó, imprime ele e põe em cima da sua mesa. Está dando protocolo? Tá, são esses. É lógico que vocês têm que fazer atualizações, né? Eu vou ter que atualizar aqui porque agora o DF está dentro do protocolo, né? Certo? Fábio, está fácil de achar no sindicato? Microfone. Amanhã eu vou mandar o menino botar com destaque amanhã novamente. Viu, Wesley? Microfone pro Geraldo aqui, peraí, Geraldo. Passa aí, Wendel. Aqui, ó. Faz uma corrente aí, estica o braço. Aqui, ó, na frente. Então, suponhamos que eu recebi a mercadoria já com a substituição. Tranquilo. Aí, se eu for vender para o Estado, que é signatário, simplesmente eu vou colocar 6404 e deixar a mercadoria aí. E se isso não for o que não é signatário? Então, eu vou voltar naquele quadro de novo lá para vocês. Estados signatários do protocolo. Vamos tomar, por exemplo, vamos entender aqui que o estado do Acre está na substituição tributária. O estado da Bahia não está dentro do protocolo, não são signatários, correto? Se você for vender para o Acre, você vai ter que fazer a GNRE. Mesmo ela vindo já retido para mim? Mesmo que ela já venha retido para você. Aí você vai acreditar proporcionalmente do ICMS retido. Desculpa, eu não fiz a colocação. É a empresa enquadrada no Simples Nacional. Pois é, mesmo assim. É? Mesmo assim. Aí, por exemplo, você vai vender para o Acre. Para o estado do Acre, de Goiás para o estado do Acre, tem substituição tributária via GNRE. Aí você comprou o produto, aí você
está fazendo a GNRE para frente, pagando imposto para frente, correto? Aí você vai lá naquela nota, se acredita do imposto retido proporcional àquilo que você está vendendo para fora. Aí você vai acumular crédito. Aí você compra um produto que veio com substituição tributária do Estado de São Paulo e você vai vender para o Estado da Bahia. Bahia não está no protocolo. O produto não veio com substituição? Sim. Você vai vender para a Bahia no COFAP 6102. Não existe substituição para lá. Correto? Não, ele não está no protocolo. Aí o que você vai fazer? Você não pagou imposto de substituição tributária na compra? Você vai se creditar proporcionalmente do imposto retido daquela venda que você está efetuando para fora. E ficar acumulando o crédito, mesmo a microempresa. Eu posso aproveitar, olha bem, eu vendi para outro estado que não tem o acordo. Aí eu vendi no 6102. Eu poderia aproveitar aquele que eu vendi para um que é subsidiário e não está no protocolo? O crédito que eu tinha? Pode, né? Aquele crédito acumulado que eu tinha, a única coisa que eu posso fazer com ele, ou pedir a restituição dele, ou usar nesses casos. Transferir, né? Transferir, exato. Eu vou fazer a transferência de crédito. É isso na empresa do Simples, tá? Nós estamos tratando do Simples. Agora aquela empresa que é atacadista, né? Que faz lá o cálculo da substituição tributária, né? Aí você se acredita dos dois impostos, né? A empresa do Simples só dá o direito de creditar do imposto retido. O imposto normal não. Ô Júnior, eu aqui. Ô Júnior, você podia dar um repeteco desse curso para nós, né? Programa mais para agosto. Nós podíamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer assim. O Fábio vai disponibilizar novamente, com destaque aqui essa matéria. Aí vocês abrem lá, que não adianta eu chegar aqui e falar, e vocês ficam com dúvida. É lógico que vocês têm que dar uma olhadinha, verificar, né? Trazer. E traz as perguntas formuladas, né? Porque às vezes você tem já está disponível, eu sei que está disponível no site do sindicato. Abre aqui lá, dá uma lidinha nos protocolos, no decreto. Porque a hora que a gente começar a falar assim, não, tem exceção, você não pode vender para o Estado de São Paulo. Ah, mas por que não pode? Porque está escrito no protocolo lá 82, lá, que é Goiás e São Paulo, que é só uma via de mão única. De Goiás para São Paulo não tem, mas de São Paulo para cá tem. Né? Então é isso que é complicado. Você tem que. Por isso que eu montei esse quadro aqui, dessa maneira aqui, para você entender como é que você vai fazer. Certo? Ele está assim, agora eu vou ter que atualizar aqui que o Distrito. O Distrito Federal já entrou aqui, ó. Tá? Ok. Substituição tributária acabou ou mais alguma coisa? Não? Então, o Otávio vai atualizar, vai estar disponível no site. Vocês vão dar uma olhadinha, dar uma estudadazinha. E na próxima terça-feira o Otávio está aqui novamente para esclarecer as dúvidas. Vamos ali com o Wendel, o microfone com o Wendel ali. Cadê? Saiu o Wendel? Foi embora? Ah, então vamos pular aqui. Vamos para o Carlão. Perdecomp. Só quero perguntar aos colegas aí, quem transmitiu o Perdecomp, fez algum Perdecomp na versão 5.1 esse ano agora. Eu quero tirar uma duvidazinha. Só para tirar uma dúvida. Depois eu quero ter 2 dedos de prosa quem fez a transmissão aí. Quem trabalhou com Perdecomp aí ultimamente? Ninguém. Quem recuperou crédito aí? Ninguém? Se vocês soubessem, me liguem. Tirar dúvida. Deixa a Irani falar aí. Vai passando aí. Fazendo na corrente. Ô colega, liga no 3212. 3123 6124 e falar com o Irani, que eu te ajudo. E por que você não vai ensinar para nós aqui? Não é fácil, não? Ah, tá ok. Tá perdoado, então. Carlão, você vai para teu... Então depois você liga para Irani lá. Volta aí para o Wendel agora, que o Wendel já voltou.
Peraí. O Perdecompra... Não, porque falou em Perdecompra, Perdecompra é uma recuperação. Perdecompra é uma recuperação. E eu estou com um caso lá de um cliente que pagou 2 vezes e quer recuperar o imposto. Liga para Irani. E não é. Liga para Irani também, pega o telefone. E depois você ensina para nós. Tá? Não banco egoísta, não. Traz depois a notícia para nós. Tá? Vai lá, Weda. Trabalhista. Tô com um cliente lá que estava com um funcionário lá maior de idade, 15 anos. E o Ministério do Trabalho apareceu para fazer aquela... comprar um pedaço Adair, de presta carne. atenção aí, Adair. E perguntou pro rapazinho, você trabalha aqui? Trabalho. Desde quando? 1º de julho. Então, notificou a empresa a apresentar a documentação. Não perguntou a idade, mas ele tem 15 anos. O que fazer, hein, Dair? Já era. Não, o menino tem 15 anos. Ele pode entrar como menor aprendiz, né? Aí tem que ter o contrato. Pera aí, pessoal. Deixa o Everaldo falar, depois o Adair vai responder. O advogado ali, esse rapaz nunca foi empregado meu. Ele é incapaz de provar que foi. Tá, depois o advogado vai responder também. Adair, responde para nós. Microfone aí. Menores, você sabe a legislação de menores aí, não sabe não? Não? Não, pera aí, deixa o microfone para o Adair. Cadê o microfone? Eu não acompanhei, não. Só sei que menor de 16 não pode ser empregado. Agora, como aprendiz, eu não acompanhei ultimamente, não. O Fábio vai olhar ali. Não, o aprendiz pode de 14 a 24. Né? Agora tem que ter os requisitos, tem que ter a intermédio do IEL, né? Contrato. Né? Divina, no sabe? caso de menor aprendiz, é igual ele falou, tem que estar vinculado a uma instituição, uma escola de aprendizado, tipo aqueles Cevan, aqueles pessoal lá. Mas o que eu orientei, eu até conversei com o Wendel, se eu fosse ele, eu registrava imediatamente menor aprendiz, fazia precariamente o que ele poderia fazer, porque é urgente. Graças a Deus a pessoa indicou que era 1º de julho, né? Se ele fosse fazer, eu mesmo já pensei, é 1º de julho mesmo, não foi ainda? Não, mas eu mesmo. Como a pessoa, o menor aprendiz, indicou, falou que é 1º de julho, não vai ter problema, eu acho. Porque ele não vai ter problema. A única coisa que vai ter problema é que se o fiscal quiser, ele autua ou orienta ele fazer, ou faz um contrato de 90 dias, ou tantos dias que você quiser. Esse é precário, não é uma coisa certa. Mas é melhor ter este do que não ter nenhum. Isso que eu acho. Vamos ouvir o Ronan aqui um pouquinho. Colega, é o seguinte. Você verifica a normatização no artigo 402 e 441 da CLT. Porque o artigo 7º da Constituição, ele diz que não se pode registrar o empregado menor de 16 anos. De 16 a 18, como nós sabemos, assistido pelo seu responsável. Olha o artigo 7. Agora, 402, 401 e 402 da CLT. Tá, mas o Paulo já pegou, o negócio está escrito lá na notificação, eu queria compartilhar o que eu poderia fazer, entendeu? E que essa questão já, quando o cara chegou lá, até o proprietário sabia que podia trabalhar porque já teve 2 funcionários de menor, mas não sabia que ele era tão de menor assim. Entendeu? Mas como a Divina colocou, por exemplo, a legislação fala que o funcionário, quando ele é demitido, você não pode recontratá-lo dentro do prazo de 90 dias. E quando o Ministério pega em ação fiscal, ele manda registrar e fica por isso mesmo. Certo? Ele registra novamente. Então, no caso, na orientação que a Divina deu aí, é o mais correto. Procura munir da documentação toda e deixa à disposição. Se ele colocar algumas objeções, você argumenta que vai providenciar. O ES nacional?
Simples Nacional. É velha a situação do Tá Simples lascado Nacional. mesmo, viu? Hã? Tá lascado mais ainda. Não, eu vou falar. E pior que... Não, mas 1º de julho não tem penalidade nenhuma, né? Vamos ver se o Ralo tem algum aí. Passa o microfone para ele aí, ver se tem uma sugestão aí. Vamos ouvir o Ralo aqui. Por estar tão recente, 1º de julho, essa pessoa, embora a empresa é obrigada a pegar a documentação do empregado antes dele estar na empresa já imediatamente, né? Pode ser que a empresa pode alegar que pediu a documentação e ele não trouxe, ela não sabia que ele tinha 15 anos. Acho que a única saída deve ser por aí. Quer dizer, está recente, então pode dar uma desculpa disso aí. Se ele tiver a documentação, carteira de trabalho tem? Inclusive pedir uma orientação para o fiscal. Ok. Não. Faz o registro, mostra a carteira e deixa correr. Irani, você parece que tinha uma opinião aí? Deixa eu passar o microfone para você aí. Fala o microfone aí para nós. Eu vejo que a saída é regularizar ele como menor aprendiz mesmo. Toda empresa constituída, se aplicar aí 5% sobre um empregado, vai dar uma fração que tem que arredondar para o menor aprendiz. Então, de acordo com a legislação, toda empresa teria que ter no mínimo 1, né, dependendo do número, porque é 5% do quadro de empregados. O que ele faz? Ou o IEL, o CE, os que estão prestando esse tipo de serviço, tem o pró-cerrado, entra em contato com eles e solicita a regularização. Vai ter a inconveniência do curso que ele vai ter que ingressar. Não sei se vai ter um período aí, né, que ele pode ingressar, se tem uma data certa de iniciar esse curso. Mas eu acho que tranquilo, você consegue regularizar sim. Wendel, sem contar que a microempresa, a optante do Simples Nacional, ela está desobrigada de contratar, né? Porque existe uma cota que é a obrigação das empresas. Então, ele ainda tem um ponto positivo que a empresa está sendo voluntária, né? Porque a do Simples está dispensada e está fazendo o menor aprendiz que não está obrigada. Então, conta um ponto positivo para a empresa. Ok. Mais uma? Passa o microfone aí de novo. Eu já vi contador receber boa. Eu estou com outra situação lá, é o seguinte: um contador, outro cliente me ligou que está com um problema de rescisão com um funcionário lá. Ele falou com outro contador e o contador falou que consegue saber se ele recebeu o seguro-desemprego ou não. Isso é possível? Do último emprego? Você sabe? Isso não é informação confidencial? Não seria? Se ele recebeu o seguro-desemprego? A carteira tem, gente. Na carteira de trabalho tem e é obrigatório. Todas as vezes que ele vai lá sacar o seguro-desemprego, anota o mês que ele recebeu e a parcela. Lá em anotações gerais ou nas últimas páginas. Então é só pedir a carteira de trabalho para ele e verificar. Viu? Vamos. Mais algum aí, Wendel? Ô, Ali. Oi? Deixa eu falar um pouquinho disso. Tá, vamos ouvir o Everaldo aqui nessa demonstração do quadro aqui, ó. Bem, pessoal, eu estou colocando isso aqui porque, na minha opinião, é um dos artigos mais perigosos que tem no Simples Nacional. Então, gente, eles podem voltar em 2007 e exigir esse e esse aqui, se a gente não verificou essa situação. Então, o palavreado aqui é muito bonitinho. Na minha concepção, esse aqui, ela não pode ter um prejuízo superior a 20%. Nesse aqui, ela não pode ter um CMV superior a 80%. Salvo no primeiro ano de atividade. Só avisar, pessoal, que já está no site, hein? O material do Otávio está no site, na tela principal, primeiro item aqui, material de ICMS, matéria de ICMS, substituição tributária, material de construção e elétrica. Tá no site do sindicato lá. Já colocou? Tá aqui, ó. Eu estou com ele gravado aqui, gente. Aqui é interação de tecnologia que não falta, viu? Estava aqui no meu e-mail, passei para o Fábio já direcionou para vocês, ó. Tá aí, ó. Tá, viu?
Deixa o Ronan voltar aqui no assunto do Wender. Então o PDF está em Word aí, tá, gente? A matéria todinha aí, tá? Ok. Pode falar, Ronan. Wender, é um grupo de estudo. Nós estamos aqui para estudar. Aí você vai, você vem, você erra, você acerta. Você perguntou e parece que ficou ainda no ar. Trabalho do menor. O que pode e o que não pode. Os artigos 402 ao 441 da CLT trata do trabalho menor, estabelecendo as normas a serem seguidas por ambos os sexos no desempenho do trabalho. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 38º, considera menor o trabalhador de 16 anos a 18 anos de idade. Segundo a legislação trabalhista brasileira, é proibido o trabalho do menor de 18 anos, em condições perigosas ou insalubres. Menor de 18, ou seja, de 16 a 18, é proibido em condições perigosas ou insalubres. Os trabalhos técnicos ou administrativos serão permitidos, desde que realizados fora das áreas de risco à saúde e à segurança. É o caso seu. Se estiver fora desse item, ele tem 16 anos completo. Olha, lá é um mini mercado. Esse mini mercado, acredito eu que na hora que ele chegou, ele deve estar numa prateleira fazendo uma limpeza. Não, isso não é trabalho de risco, fazer a limpeza. Ao menor de 16 anos de idade, é vedado qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz de 14 anos a 16. Claro, a partir dos 14 anos até os 16, claro, é admissível o contrato de aprendizagem, o qual deve ser feito por escrito e por prazo determinado, conforme o artigo 428 da CLT. Ao menor é devido o mínimo, o salário mínimo, inclusive ao menor aprendiz. Qualquer jeito está na brasa. Vamos aqui com o Wagner. Vamos lá, Wagner. Empresa individual. Passa o microfone aí de novo. Vamos ouvir o questionamento do Wagner aí, pessoal. Então, é o seguinte. A empresa é limitada, tem 2 sócios. E eles me ligaram lá para saber se poderia, como está saindo um sócio, ela aquela empresa individual até 100 salários mínimos, a nomenclatura, se não me engano, é EIRELI. Saber o seguinte, se ela for transformada em individual, ela poderá ainda continuar no Simples? Aí o que tem? Ronan responder aqui. É permitido a empresa individual, o EIRELI, enquadrar no Simples. Você pode pegar uma empresa individual e transformá-la, tem a norma no DNRC, transformá-la em EIRELI. Agora, a questão do capital social, o mínimo sem salário mínimo. Você tem prova contábil de que tem aumentando o capital para 100 salário mínimo? Pode sim. Ela ser EIRELI e enquadrar no Simples, transformando esta individual antiga em a nova EIRELI, a nova individual EIRELI. Desde que você prove o capital social de 100 vezes o salário mínimo. Essa prova aí é depósito bancário? Como é que integraliza esse capital? Essa prova mais... Como nós sabemos, uma das principais provas do capital social é o depósito bancário. Conforme ele falou, ela é limitada, você está saindo um sócio, é conveniente você aumentar o capital primeiro, adequar a condição de capital, para posteriormente fazer a alteração para a EIRELI. Por quê? A exigência é que ela tenha isso. Porque se você, no contrato mesmo, você pode fazer a EIRELI, mas a primeira cláusula elevando o capital. Bem colocado pelo Ivandro. Então, toda empresa, a individual, que você vai transformar em limitada, você tem que primeiramente fazer aquelas alterações pretendidas que devem ficar
a individual. Então você tem, conforme o Ivan falou, primeiro alterar o capital social da empresa e depois transformá-la em EIRELI. Ele quer transformar de limitada, de 2 sócios, para EIRELI. Né? Então. Não, diretamente não pode. Pode, assim, ele pode, ele vai ter todo jeito, tem que fazer 2 alterações. Uma, ele unificar, o sócio unificar, né, ficar um sócio, naquela condição do artigo 1033 do Código Civil. Um sócio, ele pode comprar todas as cotas, centralizar todas as cotas, depois ele transforma ela em EIRELI. Pois é aí que eu estou dizendo, não pode transformar diretamente da limitada para o EIRELI. De todo jeito, ele tem que fazer 2 alterações. Tem que fazer alteração. Uma para transformar em um sócio só, e depois transformar em EIRELI. Não é nesse caso, ele falando que o capital é 10 mil, o que você tem que fazer? Você vai comprar as cotas do sócio, aumentar o capital, o sócio que vai ficar já vai fazer o aporte de capital, tudo nessa alteração você pode fazer. Já atingiu 100 salários mínimos, ou mínimo de 100 salários mínimos, né? E registrar, vai concentrar as cotas, tudo nele. Ele tem 180 dias para ele fazer essa alteração depois na EIRELI. Ele pode ficar 180 dias com um sócio só, empresa, sociedade limitada. Só um minutinho, aí, só complementando aí, assim, um comentário, o sócio que for ficar, ele vai concentrar as cotas do capital social. Concentra-se as cotas, adquirindo as cotas do sócio retirante e aumentando o capital social. Como você quer transformar em EIRELI, claro, tem que ser no mínimo 100 vezes o salário mínimo. Aí, depois disso feito, você vai transformá-la em EIRELI. Vai ficar bom, né? Agora... Você tem um prazo de 6 meses para fazer isso. Toda essa transação. Agora que vai ficar bom, né? O cara vai ter um caixa de 10 mil, não tem um dinheiro para completar os 100 salário mínimo, ele transforma ela lá, esse dinheirão no caixa lá, vai ficar uma beleza, né? Oi, Eli. E aí é complicado. Cuidado com isso, olha. Esse que você falou, cuidado com isso. Cuidado com isso, que você, fazendo isso, ele não tem lastro, ele não tem fonte para aumentar esse capital. Então, o contabilista vai para o brecha também junto, viu? Aqui a responsabilidade tributária também. Cuidado. Pode falar, Rally. O microfone aí para o Rally. Tá aí, Rally, ó. Aproveitar o negócio que não significa alteração e fazer uma pergunta. Espera um pouquinho, aí a respeito do IRE, não significa que eu não tendo caixa, eu não tenho capital, não. Pode ser que eu não tenha caixa, o meu caixinha está pequenininho, mas o meu patrimônio é grande, eu tenho imobilizado o suficiente. Aí significa, certo, que eu posso ter um capital de 60 e não tenho caixa também. É uma coisa, não tem nada a ver com a outra também, não. Rally, espera aí. Deixa o Rally estar na frente. Uma empresa tem um sócio menor de representado. Esse sócio menor tem distribuição de lucros. E, no caso, o pai dele está declarando essa distribuição de lucro que ele recebe. Pergunto, esse pai pode aumentar capital, ou melhor dizendo, esse pai pode ingressar em uma sociedade utilizando esse dinheiro, esse patrimônio? Utilizando o patrimônio do menor? Isso. O patrimônio do menor. O menor é representado. E o menor tem aquela disponibilidade em dinheiro. Tem aquela disponibilidade em dinheiro. Está recebendo distribuição de lucro. Certo. Porque é sócio de outra empresa que praticamente ele ficou sendo laranja dessa outra empresa. Né? Praticamente. Quer dizer, os pais simplesmente colocou O Rally, é o seguinte, da maneira que você colocou, o pai declara os rendimentos do filho. Isso. Se o pai declara os rendimentos do filho, obviamente o pai tem suporte financeiro na declaração. Então não tem obviamente problema, né? Ele pode aplicar esse dinheiro como ele quiser. Então tá ok. Certo? É só isso.
Wendel, com relação ao que o Everaldo falou, a gente tem um parente da gente aí que solicitou para a gente fazer uma auditoria no contrato social dele, que estava saindo da sociedade. E a gente gosta de estudar um pouquinho antes de fazer essas operações. E tem maneiras da gente fazer uma elisão fiscal para a empresa, de maneira que você, dentro da legislação, que você não vai onerar o seu empresário. Vou te dar um exemplo que você estava conversando aí nesse caso aí. O sócio da empresa pediu R$500 mil para sair da sociedade. Ele queria, que ele aposentou, ele queria R$500 mil para sair da sociedade. O que o contador fez lá com ele? Tinha um imóvel da empresa, vendeu o imóvel para esse sócio saindo e ele pegou 300 mil em dinheiro. Aí trouxe para mim dar uma olhada para formar o contrato, se foi mal formalizado. Tem escrituração contábil? Tem. Tinha lucro suficiente que você poderia aumentar o capital dessa empresa com lucros que tinha na contabilidade e depois você fazia a saída desse sócio entregando a ele o imóvel e parte do capital dele. E não tem incidência de imposto de renda nessa situação. Vocês podem verificar a legislação que não tem. Então essas questões, assim, antes de fazer, consulte algum colega, conversa com outro, que às vezes você acaba fazendo, prejudicando. Esse cliente, esse parente meu lá, ficou lá como ele comprou um imóvel por R$200 mil da empresa. Ainda ficou com R$300 mil na conta dele. Agora, o que eu fiz lá para isso, eu não vou contar, né? Que isso aí é difícil. Mas tem essa situação, pode fazer sim. Claro que pode. Desde que o imóvel esteja escriturado. Se ele colocar a mais o imóvel, ele vai pagar imposto. Não, é evidente, seu Everaldo, que tem um ganho de capital. A gente analisa tudo isso aí também. Não é verdade? Analisamos todos esses aspectos e falamos para ele. Aí depois ele pediu para me ligar para o contador, para conversar com ele. O contador falou, não, olha, por uma questão de ética, eu não vou conversar com ele. Agora, você entendeu toda a operação, você vai lá e explica para ele como que ele deveria fazer. Tá? Aqui, eu chegar assim, chegar para você e falar, fulano, você deveria ter feito isso. Eu não, eu acho que cada um que fez um ato, ele fez baseado em alguma coisa. Então, eu antes de fazer qualquer situação dessa lá no meu escritório, eu analiso primeiro toda a situação primeiro, faço reuniões e tudo certinho. Eu teria feito isso, aumentado o capital e reduzir o capital, dando saída para esse sócio. Aproveitando aqui, peraí, você quer falar? Não. Eu queria voltar depois naquele tema de escrituração contábil, porque ali em Campinas, quem é de Campinas ali sabe, queimou as lojas, 4 lojas ali na Avenida Anhanguera, e uma daquelas lá era de um cliente meu. É do cliente meu. E ele tem um seguro. Aí veio uma pessoa da seguradora do estado de São Paulo para fazer uma análise. Um contador, o rapaz é contador. Chegou no meu escritório e falou assim, olha, eu preciso dos balancetes mensais 2010, 2011, 2012. Eu preciso do seu estoque 2010, 2011, 2012. Eu preciso do seu livro de apuração de ICMS mês a mês de 2010, 2011, 2012. Tudo certinho. Eu falei, sim, senhor. Tranquilo. Aí deixou a relação de documentos, cópia de contrato e outras coisas lá. E fui no meu arquivo. Falei, vou tirar as apurações. Tá, tirei a contabilidade todinha. Peguei, montei todo, ele deu um camalhaço assim de papéis. Aí eu falei para ele, tá pronto, você queria vir aqui no meu escritório pegar? Eu falei, eu vou. Aí veio ele, o empresário, né? Eu entreguei os documentos para ele. Ele falou assim, Otávio, nós precisamos de uma relação das mercadorias que sobrou lá no estoque dele, que molhou, né? O corpo-bombeiro jogou água e molhou. Aí eu falei assim, vamos fazer o CMV dele aqui? Aí ele pegou o balanço, gente. Ele pegou a DRE. Falou assim, eu vou fazer aqui, você faz aí. Aí ele fez de trás para frente, achou um valor de 167 mil. Eu falei, eu achei 165 mil reais. Eu falei, uai,
Nós estamos falando a mesma linguagem. Eu falei, sim. Ele falou, onde é que eu errei aqui? Ele falou, não, aqui você somou aqui é o frete sobre vendas, não é frete sobre compras. Por isso que deu maior no seu. Ele falou assim, ó, você está de parabéns. Só com esses dados aqui eu vou liberar 50% do valor da aposta do seguro para esse empresário. Os outros lá não conseguiram fazer isso, gente. Não tinha contabilidade. E como é que vai fazer esse cliente? Aí vocês verem que situação. Eu estou te dando esse exemplo porque sempre o nosso presidente Everaldo me bateu na tecla da escrituração contábil. E se eu não tenho escrituração contábil? O que esse cara ia falar de mim no mercado? Ia falar que eu não prestava, que eu acabei com a vida dele, não é verdade? Porque aí ele teria que apurar o valor com nota fiscal, igual ele falou para os outros empresários lá. Ó, fulano, você vai ter que pegar suas notas fiscal de entrada, tirar suas notas fiscal de saída e verificar o seu estoque. Quem vai fazer isso, gente? Não tem como. Então, tá aí um testemunho para vocês. Eu passei por isso. Não é que eu passei por isso. Eu fui feliz nessa situação e meu empresário também foi feliz, porque eu faço a escrituração contábil. Só reforçando o questionamento do colega que perguntou se a IRL pode entrar no Simples Nacional. Com a edição da Resolução 94, ela já veio alterando o artigo 2º lá, que fala que, para fim desta resolução, considera-se microempresa, empresa de pequeno porte, sociedade empresária, sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada ou o empresário, né? Então, ela já contemplou no próprio artigo 2º aqui já o EIRELI. Deixa eu só tirar uma dúvida aí sobre a EIRELI. Eudes, alguém já fez essa alteração na prática aqui? Transformando a limitada em EIRELI? Porque existe uma norma do DNRC que proíbe você fazer isso. A legislação, a lei da EIRELI permite, porém o DNRC não permite. Não permite só através de liminar. Não, o DNRC não permite transformar a limitada em EIRELI. Ele já tem tem que ser através de liminar. Pelo menos a FENACON deu uma matéria muito grande a respeito disso. Eu li, certo? Eu fiz uma alteração uns 2 meses atrás. Primeiro, você faz a alteração, igual eu estava explicando. Correto. E aguarda os 180 dias ou já faz? Não. Imediatamente 30, você já faz outro processo de transformação em EIRELI. E a junta aprovou? Tranquilo. Ok. Deixa eu tirar outra dúvida, Fábio. Inclusive, você pode ser... Eli, só complementando, eu não fiz na prática, meu escritório. Mas um dia desse eu estava lá na JUSEG, aí eu na fila e a mulher tentando explicar para o rapaz lá como é que fazia isso. E ele tentando saber que era o boy, queria ensinar o boy a fazer, né? Então a dificuldade. E falando que não tinha jeito. Aí eu falei para ele, assim, ó, no site da JUSEG tem um modelo de transformação. Aí eu peguei um cartão, tá no bolso, falei assim, chega lá para o seu escritório, você pede para o seu contador me ligar. E por coincidência, o contador do escritório foi meu colega de faculdade. Né? Aí me ligou e falou, eu vi que você encontrou o meu boy lá, aí eu estava com esse problema. Aí eu auxiliei ele fazer lá, eu já estava organizado. Quer dizer, eu não fiz, mas só as instruções, ele já tinha feito o caminho, ela já tinha unificado as cotas do sócio, né? Esse já tinha um capital, já tinha mais de 100 salário mínimo, eu já tinha unificado ele e estava dentro dos prazos de 180 dias. Aí era só entrar com outro. Então, transcorreu normalmente. Outro detalhe, Fábio, isso aí que eu queria que você consultasse, porque na minha leitura, eu não interpretei dessa forma. Para mim, a EIRELI é o capital máximo de 100 salário mínimo. É mínimo. 62.200. Eu, então, estava interpretando esse trem errado. Outra observação, aqui a IN 119, se eu não me engano, do DNRC, ela fala lá no artigo 4º, somente a sociedade em condições de unipessoalidade poderá ter seu registro transformado para a empresa individual. E aí fala que, independentemente do decurso de prazo de 180 dias, desde que não realizada a liquidação decorrente da dissolução a que se refere o inciso 4º do artigo 1033 do Código Civil. Não, onde está aí?
no artigo 4º da IN 119 do DNRC. Então, ele não, independentemente do decurso de prazo de 180 dias. DNRC. Artigo 4º. Aliás, é IN 118. O Eli, acabou a pauta aí? Eli. Acabou? Eu tenho uma pergunta a fazer. Pessoal. Espera só um pouquinho, deixa eu... Eu não sei, por aqui, eu falei um negócio aqui, eu acho que ninguém se preocupou com isso, né? Mas eu preocupo mais com esse trem aqui, certo? Mais, demais mesmo. Aí eu estou vendo aqui o 10 e o 11. Olha o 11 da 29. Ô Fábio, olha para nós aqui. 29. Não, peraí. O 11 a 29. Houver descumprido reiterada da obrigação contida no inciso 1 do caput 26. Isso aí foi. Aí, vamos lá no 26. Olha só. Aí eu não sei o que é 26. É emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço de acordo com a instrução expedida pelo Comitê Gestor. O que é essa? Emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço de acordo com instruções. É nota fiscal, a nota fiscal ela tem que estar de acordo com as resoluções. Lá com a resolução, antigamente era 10, agora é 94. Olha, emitir documento fiscal ou prestação de serviço de acordo... Isso. Tem que emitir nota fiscal, né? De acordo com a resolução. Vamos interpretar isso, da próxima você traz para nós, tá? Eu estou todo mundo figurando aí. Ok. Vamos ouvir o Carlos aqui. Ali, é o seguinte, eu desenquadrei um MEI em 28 de maio. Aí em junho fiz o desenquadramento dele por opção, né? Ele que o rapaz quis crescer e tal, tudo bem. Era o único MEI que eu tinha, já foi embora. Agora ele virou empresa, virou empresa normal, né? Individual. Só que agora é o seguinte, eu vou lá tirar o DAS dele, só sai o PGDAS normal. Normal 32,10. Né? Fui tentar tirar o outro com o faturamento dele, não sai. Porque ele faturou R$8.000 já. Então, quer dizer, aí eu fui na Receita, tinha um fiscal lá que estava substituindo o rapaz ficar lá, não soube me informar. Falei, meu Deus, estou perdido agora. É o seguinte, a empresa do CIMEI, você pode fazer a opção de exclusão do CIMEI para o Simples Nacional agora. Mas só que se ela não estiver saindo por um motivo de exclusão previsto na legislação, ou seja, no seu caso espontâneo, foi opção. Você pede agora, mas ela só vai sair em dezembro de 2012. Exato, só lá. Você pediu, mas ela não sai agora. E esse faturamento dela? Não, aí ela continuou pelo CIMEI. Você pediu para sair, mas a condição dela sair... Como foi por opção? Como foi por opção... Só 31 de dezembro de 2012. Não. Mas você pode provocar agora, você colocando um empregado a mais. Contratar empregado a mais. Ele passar a fazer parte de algum quadro social de outra empresa. Você pode ir lá naqueles itens que provocam a exclusão. Isso. E aí sim, aí você comunica. Aí ela sai. Porque a princípio é por opção. Mas ele agora por opção já você faturou, pede, mas só sai em 31 de dezembro. Já faturou mais, já faturou 8.000. Inclusive ele quer pagar o GPS dele. Se faturou mais... Passou de 20%? É porque é o seguinte, Fábio. Não chegou a 20 no mês ou total? Não, acumulado. Não, no acumulado não passou ainda. Pois é, então você pode provocar por um faturamento mais alto. É o seguinte, peraí. Você requereu 28 de maio. Foi 28 de maio. Ela só vai ter o faturamento normal no Simples a partir de 30 dias depois. Então, mês de julho, você pode entrar lá que vai sair o DAS. Julho já saiu o DAS? Julho saiu o DAS. Porque inclusive ele quer pagar GPS, ele quer pagar normal. Eu tenho na prática. Mas se não tiver, não for um dos motivos da exclusão, ele só sai em 31 de dezembro. Mesmo por opção. Espontâneo. Ele fez por opção também, tá vendo? Não, porque esse que eu coloquei lá, porque ele precisou de contratar mais de um empregado. Aí eu fiz eu desenquadrei e a partir do 30 dias após a data do pedido que saia a empresa do Simples. Eu penso que ele está emitindo DAS por qual portal? Porque eu fiz uma vez, foi gerado
um DAS normal, ele pagou, só que ainda continuou igual ele falou lá. Pagou um DAS de R$200 e ainda teve que pagar outro depois do microempreendedor individual. E saiu. Porque 30 dias após o pedido, ele ainda continua MEI. É porque, como eu estou tirando de junho, né? Foi 28, tá? Eu estou tirando de junho. MEI. Saiu 32,10. MEI, correto. Tentei sair, tirar outro, não vai. Agora, o de julho é provavelmente que sai, então. Correto. Então eu posso pagar esse normal, tranquilo, né? Agora ele quer pagar GPS por labore, posso fazer isso? Pode. Vou fazer normal. Pode. Estou fazendo contabilidade dele certinho, tá bonitinho. Tranquilo. Beleza, então, né? Não tá ok, valeu. Pessoal, vamos embora? Ou tem alguma dúvida? A Irani lá quer uma dúvida. Vamos respeitar aqui. Peraí, 2 minutinhos. Vai lá, Irani. Hã? Pode deixar? Então, uma boa noite para todos.